Então, assim, a gente tem aqui os pressupostos, principais pontos da pedagogia histórico-crítica do Emerval Saviani, que ele defende. Os pontos que ele defende, ele traz alguns conceitos que o currículo pontua, que nós devemos entender que conceitos são esses que fundamentam a sua pedagogia, a histórico-crítica, né? O conceito que ele dá de educação, de trabalho, de materialismo histórico dialético, de político e técnico, são dois componentes fundamentais. Qual é de saber, ou de conhecimento, que é o ponto-chave, saber, né? E qual é o seu método. Então são esses os pontos aqui que nós vamos trabalhar na análise da pedagogia histórico-crítica, né? O saber objetivo, o saber concreto, materializado, ou seja, o conhecimento cultural transformado em conhecimento escolar. O saber objetivo é o ponto-chave da pedagogia histórico-crítica, é o ponto fundamental, né? Por quê? Ele diz o seguinte, que há uma armadilha do positivismo, né? Que é dizer que o saber, ou seja, o conhecimento, é algo neutro. Que neutralidade, né? Neutralidade mais objetividade, ou seja, o conhecimento ser algo objetivo e ser neutro, isso traz um saber deshistoricizado. O que isso significa? Sem história. Um saber que os alunos entendem que caiu de paraquedas, que ele simplesmente não teve aquele saber, aquele conhecimento, eles não foi construído, não foi algo situado num contexto histórico, social e cultural. Parece que sempre se soube disso, ou pelo menos isso é o máximo que a humanidade chegou até hoje, e que não é, e que o saber de hoje não é algo que é acumulado como se fosse como se caísse de paraquedas e você acumulasse o saber. Não foi isso. Foi algo que foi construído num contexto histórico. No período histórico anterior, o saber era outro, porque era outra fase histórica. Não era menor ou maior, era diferente. E daqui para frente, na próxima fase histórica, nós teremos outro saber. Não vai ser talvez maior ou melhor, vai ser diferente, porque ele é situado no contexto histórico. Essa percepção é a percepção central da pedagogia histórico-crítica, o saber objetivo, conhecimento histórico. E ele diz para a gente fugir do positivismo, de achar que o saber tem que ser neutro, porque isso é impossível. Não existe saber neutro. O saber está ligado, ou seja, o conhecimento está ligado aos interesses de quem construiu. A classe social que se apropriou dele, que construiu a história, a sociedade, a cultura. Neutro ele não é. Nunca. Ele jamais é de quem construiu, é da opção de quem construiu, é da forma como foi construído, do que se buscou, do que se quis achar, do que se construiu como achamento. Tudo isso não dá uma neutralidade ao saber. Situa-se o saber nesse contexto social, cultural e histórico. Além disso, ser objetivo é considerar isso. Porque se eu considerar que o saber não é neutro, se eu considerar que o saber é algo neutro, simplesmente, isso é não ser objetivo, né? Então, ter objetividade é justamente considerar que o saber não é neutro, que o saber é contextualizado, né? Então, a Revolução Burguesa Capitalista quer ordem e progresso constante, quer manter tudo na ordem, ou seja, não quer falar de história, de construção de conhecimento, porque isso pode subverter a ordem das coisas como está, né? Por isso que se baseia no positivismo. E a pedagogia histórico-crítica, em relação à educação escolar, se preocupa principalmente com o saber objetivo, com conhecimento, tido como histórico. Por isso que é histórico-crítica, porque o conhecimento é histórico e crítico. Ou seja, a sua produção, como que ele é produzido, como que ele é manifestado, como que ele é transformado. Isso tudo no contexto histórico, né? Como que se converte o saber cultural objetivo em saber escolar.
como que é essa conversão, né? Os alunos se entendendo não somente o saber em si, como algo que cai em paraquedas, mas aquele conhecimento, aquele saber, como algo construído historicamente. E a transformação do saber objetivo pelas próximas gerações. Esses 4 pontos aqui são os pontos fundamentais em que se preocupa a pedagogia histórico-crítica, né? Sobre a natureza e a especificidade da educação, Saviani coloca, está explícito isso no currículo movimento, que a educação é um fenômeno próprio dos seres humanos, com certeza, nós sabemos disso. Assim, a compreensão, se eu quiser compreender a educação, eu tenho que compreender a natureza humana, a sociedade humana, a cultura humana, para que eu entenda a educação. Porque os animais se adaptam à natureza, simplesmente. O ser humano aprende pela educação como transformar a natureza e como se humanizar, ou seja, como se adaptar a si mesmo, ou à cultura humana. Então, isso passa pela educação. E essa perspectiva, então, coloca o saber escolar, o conhecimento da escola, como algo elaborado, ou seja, não é espontâneo. Qualquer questão de prova que diga que a pedagogia histórico-crítica apenas faz a crítica ao conhecimento tido como hegemônico ou tradicional e que tem que valorizar o senso comum, é verdade, sim. Mas se disser que o senso comum é algo que deve imperar na escola, é o que a escola deve se preocupar, é o que a escola deve focalizar, o senso comum é que deve ser tido como sendo a expressão dessa escola, está errado. Por quê? Para Saviani, o senso comum, o saber escolar, na verdade, ele é elaborado, é sistematizado. Ele é algo que é organizado, oficializado, dosado, didaticamente organizado para que os alunos possam aprender. Então, não é espontâneo. O saber escolar é elaborado, lembre-se sempre disso. Não é nada de espontâneo, não. Mesmo que o senso comum tenha que ser posto em evidência. Mas eu não tenho que pôr o senso comum. A escola não trabalha com senso comum. A escola trabalha com ciência. Porém, o senso comum precisa ser posto em evidência nesse trabalho com o saber escolar. Tenho que partir do senso comum para chegar à ciência. Tá? Essa questão precisa ser bem evidenciada, porque eu já vi questões de prova que trazem a pedagogia histórico-crítica como algo que mantém o senso comum, ou que trabalha em cima do senso comum, simplesmente. Isso não é verdade. Cultura erudita, né? A escola trabalha com a cultura científica, erudita, e não popular. Isso é fundamental. Por quê? Posso dizer assim, mas a cultura erudita não é uma cultura do povo. Saviani, quando defende a pedagogia histórico-crítica, diz o seguinte, que a cultura erudita é uma cultura da humanidade, que a classe burguesa se apropriou dela. Então, ou seja, não é que a cultura do povo seja uma e a da burguesia seja outra simplesmente, como uma dicotomia, algo colocado na ponta, outro na outra, sem relação. Não é isso. Saviani diz o seguinte, que a cultura erudita é uma cultura que o ser humano construiu e que a burguesia se apropriou, tomou para si. Qualquer questão de prova que aborde que a cultura erudita, a cultura da humanidade como um todo, ela deve ser trabalhada na escola pública, tá certa. Mesmo que essa cultura erudita não seja a cultura do povo. Por quê? A cultura não é da burguesia. A burguesia se apropriou dela. É diferente, né? E a escola trabalha com ciência e não com senso comum. Mas ela precisa do senso comum para chegar na ciência. Ela precisa partir do senso comum. Ela precisa saber o que os alunos acham sobre aquele assunto para chegar no senso comum. Já eu explico sobre o método. Então, a pedagogia histórico-crítica, no currículo movimento, postula que as classes
trabalhadoras, os seus filhos, os alunos oriundos dessa classe, precisam dominar esse saber escolar aqui. Esse saber elaborado, erudito e científico. Porque se a classe popular não dominar esse saber, ela não vai ascender socialmente. Ela continua só na crítica, mas não se apropria desse saber cultural para ascender, para sair dessa condição e transformar a sociedade, né? Portanto, para a pedagogia histórico-crítica, o conteúdo tem que ser vivo, científico, atualizado, né? E currículo, nessa perspectiva aqui, é tudo que acontece na escola, tudo que participa da formação desse aluno é currículo, seja sala de aula ou fora dela, né? Portanto, não tem sentido, mais uma vez, algo extracurricular. Não tem sentido, porque se tudo que acontece na escola participa da formação desse aluno, então não existe um extracurricular. E a pedagogia histórico-crítica faz um questionamento porque a escola precisa se preocupar basicamente com o saber, com o conhecimento, com a produção, transformação e difusão desse conhecimento. Ela não pode se perder com outras questões, como por exemplo, festas, eventos culturais, esportivos, etc., né? Ou datas comemorativas, ou esses eventos que fazem com que a escola perca o seu núcleo central, sua principal função, que é o saber escolar. Cuidado com essa questão aqui, porque isso é importante. A pedagogia histórico-crítica, no currículo em movimento, defende que a função principal da escola é a aprendizagem e é a produção, transformação e difusão do saber, do conhecimento. Essa é a função principal, que não deve ser perdida de vista quando se trabalha outras questões culturais, esportivas, eventos, festas, etc., que são importantes, mas que não são fundamentais, não é o eixo da escola, né? E a escola, quando se atém a isso, perde a sua função, se perde em relação a isso, e porque ela não está dando conta, porque ela não está fazendo de forma apropriada essa sua função básica, ela acaba indo para outras questões que não fazem parte seu papel social, que é a produção, transformação e difusão do saber cultural, né? Então, a pedagogia histórico-crítica postula que a educação não é determinante. Cuidado também com isso. A educação, para Saviani, não é determinante para transformar uma sociedade. Não é determinante. É uma contradição, parece, no primeiro momento, né? Parece uma contradição porque nós sempre entendemos, ouvimos várias vezes que educação é algo que pode transformar uma sociedade ou que é a principal mola propulsora para se transformar uma organização social. Saviani postula que educação, na verdade, é um elemento, a educação é secundária e determinada pela sociedade e não determinante dela. Na verdade, ele faz uma relação dialética entre educação e sociedade, né? Simplesmente, não é algo linear. Educação que transforma a sociedade. E sim, educação e sociedade como pontos que se entrecruzam, um caminho de mão dupla, né? Que se afetam mutuamente. Dois polos diferentes. Então, se a prova trouxer que educação para a pedagogia histórico-crítica não determina a transformação social, e sim é o elemento secundário e que é determinado pela sociedade, está certa. Essa é a posição de Saviani. Está no livro dele, Escola e Democracia, né? Que ele coloca que é um instrumento importante e, por vezes, decisivo no processo de transformação. Importante é, decisivo sim, determinante não. É diferente. Algo que determina, algo que, né? E algo que é importante, que participa, que é decisivo. É uma coisa. Algo que tá agora, que é determinante, é uma outra coisa. Né? Cuidado com isso. Também é colocada a pedagogia histórico-crítica as diferenças entre competência técnica e a competência
política, né? Não só diferenças, mas as relações existentes entre as competências. Porque olha só, para Saviani e a pedagogia histórico-crítica, há um significado político na competência técnica. Ou seja, o técnico neutro não existe, porque por trás do técnico existe um político. Quando, por exemplo, esses 4 aspectos aqui, que parecem puramente técnicos, quando a gente olha para eles, eles parecem só técnicos, mas na verdade há um político por trás disso. Por quê? Quando há uma exclusão dos pobres da escola, é algo técnico. Quando o currículo é limitado demais, também é técnico. Quando há exigências arbitrárias para avaliação, também é técnico. Quando há um despreparo técnico desse professor, também é uma dimensão técnica. Só que para Saviani, essas 4 dimensões técnicas aqui são exemplos, não são só esses não. Essas quatro questões técnicas aqui, por trás dela há um componente que é político. Ou seja, isso tudo é feito de forma política, engendrada politicamente para se construir uma crise para a educação, né? Então, é naquilo que parece simplesmente técnico que o político se revela. Ou seja, não é só algo técnico simplesmente. Por trás disso aqui há um interesse político em se desconstruir a educação pública, né? Então, para a pedagogia histórico-crítica, o professor precisa de técnica. Qualquer questão de prova que coloque em segundo plano, isso é muito importante, coloque em segundo plano a competência técnica, está errada. Por quê? É fundamental para a pedagogia histórico-crítica nesse currículo que o professor tenha formação, preparação técnica para que ele possa realmente alcançar um político. Então, ele coloca que a competência técnica é uma mediação para o compromisso político. Sem o técnico, eu não consigo alcançar o político. Então, é fundamental que o professor, porque às vezes as provas abordam muito isso. Aquilo que é técnico parece que remete ao tecnicismo, é algo menos importante. O que é importante mesmo é o questionamento, é a crítica, é o fazer uma desconstrução, mas isso não é suficiente na perspectiva de Saviani. Para Saviani, é necessário que haja, sim, uma formação, um preparo técnico. Esse preparo técnico é o que leva ao político, tá? E, por essa razão, nós temos, então, o professor foi sendo paulatinamente esvaziado dos seus instrumentos de trabalho, que é o conteúdo, que é o saber, né? E o professor também foi esvaziado do método, que é o saber fazer. Ele foi despreparado tecnicamente. Por quê? Porque se o professor tiver uma competência técnica, isso leva a um político. Então, para que não se chegue ao político, o professor foi esvaziado da sua técnica, da sua competência técnica, dos seus instrumentos técnicos de trabalho, que é o conteúdo e o método, né? Restando só umas técnicas ali, sem competência nenhuma, que ele só aplica, né? E aí, então, ele diz o seguinte, que a classe dominante tem o interesse de repassar conhecimentos inofensivos, que não façam crítica nenhuma, que mantenha a ordem e o progresso, né? Enquanto a classe trabalhadora precisa se reapropriar do conhecimento que é cultural, social e histórico para ascender e transformar a sociedade. Então, esse conhecimento é fundamental para que haja a transformação. E cultura popular e erudita, ele faz uma relação entre as duas, colocando que a popular é da classe mais pobre. E erudita não é da classe burguesa simplesmente, foi apropriada por ela, né? E se a classe mais pobre também se apropriar dessa cultura mais erudita, se ela for
socializada, a cultura erudita passa a não ser mais um distintivo da classe burguesa, né? Ela passa a ser socializada de todos, não só de uma classe apenas. Daí, isso aqui também é muito importante que a gente entenda, que o materialismo histórico-dialético é as bases filosóficas da pedagogia histórico-crítica que vem de Marx. Karl Marx foi o filósofo alemão quem fundamentou o materialismo histórico-dialético. Ele disse o seguinte, que por que materialismo? Porque o ser humano, ao longo da sua história, produz, por isso que é histórico, né? Ao longo da sua história, ele produz a sua existência material, sua comida, sua casa, sua roupa, sua cultura, a sua existência. Não é dada pela natureza como os animais têm. O ser humano tem que produzir a sua existência, enquanto os animais existem pela natureza, que dá para os animais a existência pronta. O ser humano ele não se adapta à natureza. Ele produz a sua existência material, agindo sobre a natureza, pelo trabalho. E agindo sobre a natureza, ele produz uma cultura, né? E o ato de viver, antigamente, era o ato de viver e de educar, era a mesma coisa, né? Ou seja, o trabalhar, o produzir cultura, era o ato de viver. Era uma coisa só, né? Hoje nós separamos. No comunismo mais primitivo, os meios de produção, os meios de existência eram todos socializados, comuns, né? Agora, quando uma classe se apropriou dos meios de produzir a existência humana, os outros seres humanos, a outra classe, teve que se subjugar e vender o seu trabalho, né, para a classe que se apropriou dos meios de produção da existência humana, da existência material humana. É nesse sentido aqui também que isso aqui é fundamental que nós entendamos esses conceitos, porque o materialismo histórico-dialético de Karl Marx está presente como fundamento da pedagogia histórico-crítica, da psicologia histórico-cultural, do Quick Movimento, de todos os programas e projetos, orientações e diretrizes que embasam a educação brasileira nesses tempos recentes. Então, nós temos que entender como é que isso se organiza numa perspectiva educacional. E aí, nós temos aqui, segundo Saviani, alguns desafios para se implementar na prática a pedagogia histórico-crítica. 3, ele pontua como os mais importantes. O primeiro, ele diz que há uma dificuldade, porque há uma ausência de um sistema nacional, federal de educação único, né? Cada estado, município tem autonomia. Isso é importante, é claro, porque cada município, estado, região tem as suas especificidades, tem as suas peculiaridades. Mas ele diz que há necessidade de uma unificação, de algo mais centralizado, não como forma de poder central, mas algo que direcione, que oriente, para que não haja tantas disparidades, né, regionais, municipais, estaduais em relação à educação, né? Que também a questão organizacional, por exemplo, a forma como as organizações escolares, como a instituição escolar, a organização da escola está posta, dificulta a pedagogia, dificulta a implementação. Por quê? A escola está organizada hoje para a pedagogia tradicional, para Saviani. E a pedagogia histórico-crítica precisaria de uma outra instituição para que ela pudesse estar organizada. E também a descontinuidade das políticas públicas, né? Cada governo vem e as políticas são de governo, não são de Estado, e muitas vezes há uma dificuldade de se fazer a implementação dessa pedagogia para Saviani.